Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós damos graças, Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome. Pai, que a Tua palavra, Deus, seja semeada nos nossos corações, Deus, e que possamos, Deus, receber, Pai, frutificar, Deus, em nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim, amém. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela é uma carta muito importante. O autor, um dos autores bíblicos, colocou aqui num título que não é bíblico, prosseguindo para o alvo. Eu coloquei prosseguindo para o prêmio, como tema do sermão. E o cerne dessa carta aqui, desse texto que nós lemos, para mim é o versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos prosseguir para o alvo, para o prêmio desse chamado celestial em Cristo Jesus. E a analogia que acontece aqui no texto, que o apóstolo Paulo está usando, é a de um corredor. É alguém que corre. Alguém que está correndo, só que tem um detalhe. Ele simplesmente não está só participando de uma corrida para ver o que vai dar. Não, ele está correndo com um objetivo. O objetivo é vencer. Esse corredor aqui, ele está correndo para vencer. Ele não está simplesmente fazendo um teste, ele simplesmente não está querendo nos passar uma analogia assim, pode ser de qualquer jeito. Não. E ele corre para vencer a fim de ganhar o prêmio, irmão. A fim de conseguir a vitória. E essa analogia é lindo como o apóstolo Paulo vem e a palavra de Deus salta nos nossos ouvidos e dentro dos nossos corações, porque ele começa falando assim, não que eu já tenha obtido, no versículo 12. O apóstolo Paulo, uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento, aquele que escreveu a maioria das cartas, se não o mais sabido aqui de todos os apóstolos, ele vira e fala assim, olha, não que eu já tenha obtido. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, a menina estragou as telas aí, eu estou vendo o povo olhando. Tudo bem, Maria Eduarda? Então tá bom. Agorinha alguém vai te ajudar. Mas, voltando ao texto aqui, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha, irmãos, conquistado. E nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vem falando aqui no versículo 5, que ele, o apóstolo Paulo, foi circuncidado no 8º dia de vida. O apóstolo Paulo diz, no versículo 5, que ele era pertencente ao povo de Israel. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Porque a ideia aqui, se você começar a ler o capítulo 3 do início, é que tem algumas pessoas dizendo que é possível na vida cristã você ser perfeito. Você vai chegar num ponto na sua vida, aqui de igreja, na sua vida cristã, onde você não precisa mais aprender. Onde você está tão bem, você está tão sossegado, você já sabe demais, que você não precisa aprender. E aí Paulo começa a falar, olha, eu sou hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. E aí no 6, ele fala assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Muito provavelmente, os teólogos dizem que quem estava
trazendo esse engano aqui no texto era os judaizantes. O texto não fala, mas ele está focando muito nessa questão da lei, de onde que ele veio, para onde quem que ele foi, né? E aí no versículo 7 ele fala assim, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Então, voltando no versículo 12, o apóstolo Paulo, irmão, o apóstolo Paulo está falando, não que eu já tenha obtido. E é engraçado como muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, na nossa corrida, nós achamos que nós já chegamos a um nível muito grande. Nós já achamos que nós já chegamos a um nível muito bom. Que na nossa caminhada cristã a gente não precisa esforçar mais. Não, a gente está bom demais. Já sou crente, salvo e satisfeito. Mas hoje eu quero te falar o que o apóstolo Paulo tem a te dizer. O que a Bíblia Sagrada tem a te dizer e te alertar. Porque olha o que ele fala no versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. Ter essa consciência da necessidade de buscar. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, olha, não que eu já tenha obtido, irmãos. E o apóstolo Paulo aqui, em Filipenses, ele já tem mais ou menos 30 anos de caminhada com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, um cara maduro, um cara experimentado, 30 anos, irmãos, e fala, não que eu já tenha obtido, não, eu ainda não obti, irmãos. Eu ainda não cheguei lá. Ele tem essa consciência, dessa necessidade, todo dia, que eu preciso buscar a Jesus Cristo. E há muitas igrejas e há muitas pessoas que estão perdendo isso aqui, essa preciosidade da palavra de Deus, de que eu e você, nós somos pecadores. E se nós não buscamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós vamos nos distanciando. Mas dentro do nosso coração, aí o que a gente fala para nós mesmos? A gente vai criando, sabe, um mundo só nosso. Está tudo bem. Eu e Deus, está tudo bem. Está sempre bem. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo chega aqui e fala, olha, não que eu já tenha obtido. Eu ainda não cheguei na perfeição. Não cheguei. E ele está falando que nós precisamos fazer, ter em nós uma insatisfação, precisa brotar no nosso coração. E eu acho que o crente que não tem uma insatisfação no seu coração, de que ele precisa constantemente andar, dar passos para mais perto de Jesus, ele está com um problema muito sério. Porque enquanto você estiver satisfeito, sabe, tranquilo, sossegado, você está do jeito que o diabo gosta. Está do jeito que o inimigo gosta. Então, é necessário, irmãos, ter essa insatisfação, né? Porque é muito perigoso quando você chega no contentamento. É muito perigoso quando você, exemplo, não leio mais a Bíblia, já sei demais. Não preciso mais disso aqui. Eu já sei a obra de Cristo, eu já li a obra de Cristo uma vez, ele morreu na cruz, tá bom, não preciso mais disso, não. Perigoso. Você está acostumado, você está contente, porque você chegou a um ponto da sua vida que você não precisa mais ser crente. Você não precisa mais se desafiar, sabe assim, você olhar para você mesmo e se desafiar. Ontem nós estávamos aqui, às 6 horas da tarde, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei perto da hora, mas estávamos estudando. O Ministério de Louvor estava estudando, né? E aí eu pensava nesse texto, assim, sabe, e a Marilda falando sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, e eu lá, só absorvendo, só crescendo, só relembrando aquilo que eu não sabia mais, que eu não lembrava mais, detalhes pequenos. Cuidado se você está nesse ponto, de que você perde a consciência da necessidade de buscar a Cristo. Você perde a consciência, irmãos, de que você precisa
congregar. Não, Jesus já me salvou. Ninguém vai me tirar da mão de Cristo. Mas isso não tira o fato que você precisa congregar. Isso não te livra da responsabilidade humana. Isso não te livra das orientações de Cristo. Mas nós queremos nos iludir. Nós queremos dizer que está tudo bem, mas não. Tudo começa, irmão, com o relacionamento. Tudo começa com o reconhecimento de que você precisa. Aí quando você reconhece que você precisa, que você está insatisfeita, aí você começa a correr. Aí você volta para a corrida, né? Porque você já estava correndo. Você começa a correr como Paulo e diz assim, olha, não que eu já tenha obtido. Então você volta para a corrida. Você começa a correr. Só que o problema é que muitos de nós não correm para ganhar. Não corre com vontade de ganhar. Alguém que já correu uma corridinha aí, pelo menos assim, sabe? Estou falando uma São Silvestre não, mas pelo menos aqui, eu lembro que tinha umas corridas que você corria metade da contorno. A Suzana falou que já correu. Então, quem vai correr, irmãos, normalmente precisa se preparar. E nós somos competitivos, aqui nessa igreja tem muita gente competitiva, nós corremos para ganhar, para vencer. Na vida cristã a gente precisa correr para ganhar, com vontade, né? A gente precisa disso. Mas cuidado, porque se você está nesse limbo aqui, de que você não precisa mais de ensino bíblico, que você não precisa mais ensaiar para o louvor. Aí você senta ali assim, eu não preciso mais ensaiar para o louvor. Eu não preciso nem vir mais aqui nas reuniões. Não. Cuidado com isso aí. Primeira coisa que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, não que eu já tenha obtido, é que nós também não obtivemos. Nós precisamos ter essa necessidade, essa insatisfação. Nós precisamos buscar mais. Outra coisa que o texto vem trazer é que não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas o que ele faz? Prossigo. O apóstolo Paulo, ele ainda não conseguiu chegar lá. Não chegou. Mas uma coisa ele diz, mas eu prossigo para alcançá-lo. E esse prossigo aqui para alcançá-lo, é como se fosse um esforço que você faz máximo. É todo o seu esforço. Todo esforço. A palavra prossigo aqui no original dá esse sentido de que você está prosseguindo, mas não é de qualquer forma. Eu estou indo para a igreja. Não, eu estou indo para a igreja. Eu estou indo com tudo para me encontrar o meu Senhor Jesus. É com o meu melhor, é com tudo que eu tenho. É com tudo que eu sou. E o que eu vou fazer na igreja, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer o meu melhor, o meu máximo. Prossigo, o apóstolo Paulo está dizendo, para alcançá-lo. Irmãos, na nossa corrida nós precisamos nos preparar. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo usou essa mesma linguagem em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Olha só que interessante, ele fala assim, vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O apóstolo Paulo, eu acho que ele era corredor também, ele gosta de falar disso. Mas ele está falando, olha irmão, você não sabe que quando alguém vai preparar para correr, ele vai lá, ele se prepara, porque ele sabe que é só um que vai ganhar a competição. Então ele se prepara, ele treina, ele não come besteira. Ele chega lá preparado para o negócio. Por quê? Porque nós precisamos correr dessa forma. Irmão, nós precisamos correr desse jeito. Com um esforço máximo, aquilo que nos foi proposto. E o que nos foi proposto não é qualquer coisa. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um chamado, a salvação. Só que, eu não estou falando daquele chamado, daquilo que você vai fazer aqui na igreja. Não, do seu chamado. O seu chamado é esse. Você precisa correr. Prosseguir com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você
acredito que pode dar para Cristo. Porque, como o apóstolo Paulo diz, eu ainda não obtive isso aqui não, a perfeição. Então, eu estou prosseguindo, eu estou tentando, eu estou... Né? Quando eu li esse texto, pastor, eu falei assim, gente, eu vou estudar essa Bíblia. A gente, sabe, me deu uma vontade. Eu falei, vou estudar esse negócio aqui. Eu não sei se vai ficar bom não, mas eu vou chegar lá, vou tentar. Vou dar o meu melhor. Né? E se o sermão não ficar bom para você, não sei, mas eu estou tentando falar o que o apóstolo Paulo está falando. O que a palavra de Deus está trazendo. E ele também fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1, interessantíssimo. Olha só, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo embaraço, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Corra, irmãos, a corrida que foi proposta para você. De que jeito? Com tudo que você tem. Com o esforço máximo que você pode dar. Queima a chama do Espírito Santo no seu coração, que arda. Que você olha assim e fala assim, gente, olha, Jesus, vai orar com Deus, fala assim, Jesus, quanto tempo que eu não choro na sua presença? Vem me visitar. Vem olhar para mim com misericórdia, para que eu possa me alegrar na tua salvação. Não se acomode com a vida medíocre. Se é que você está vivendo uma vida medíocre com o Senhor, mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem manter um relacionamento, correr aquilo que lhe foi proposto para vencer. Tem muita gente que não está conseguindo. Mas você precisa se esforçar mais. Você precisa dar mais. Você não pode aceitar essa situação. Eu falei de oração, mas existe N coisas que nós podemos melhorar, falar para Deus, nos ajudar. Mas Paulo, o que ele está buscando? Ele está prosseguindo aqui, irmãos. Ele está buscando e prosseguindo, o texto fala aí, no Filipenses 3,12, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para alcançá-lo. O Paulo está correndo, está prosseguindo para alcançar. Ele tem um objetivo, ele está atrás do prêmio. Ele não está correndo de qualquer forma, ele tem um objetivo claro do que ele quer. Ele quer alcançar alguma coisa. Ele quer chegar em alguma coisa. E a coisa que ele quer chegar está no versículo 12, no finalzinho. Pois para isso também fui chamado. Fui alcançado por Cristo, perdão. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Então, Paulo está perseguindo o quê, irmãos? Alcançar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o prêmio. O prêmio dessa corrida que nós estamos correndo, pois nós já temos a consciência da necessidade de buscar, nós sabemos que nós precisamos dar o melhor, correr para vencer, correr o máximo. Para quê? Para a gente alcançar, irmãos, o prêmio. E o prêmio é Jesus Cristo. E é engraçado que a razão pelo qual Cristo redimiu Paulo, também é a razão pelo qual Paulo quer correr atrás de Cristo. Porque Romanos capítulo 8, 28 fala assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, já estou no 29, também os predestinou para quê? Para ser conforme o seu Filho. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, prossigo para alcançar Jesus Cristo, porque foi para isso também que foi alcançado. O que você foi alcançado, Paulo? Eu fui alcançado para me ser a imagem de Jesus Cristo. Esse é o prêmio, essa é a corrida. Eu já consegui? Ainda não. Nessa vida eu vou conseguir? Não. Mas esse é o prêmio, esse é o alvo. Ser parecido com o meu Senhor e Salvador Jesus. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Ele não está preocupado, irmãos, de correr uma corrida para ele ser famoso. Não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se ele vai chegar aqui na frente e vai cantar muito bonito. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado se nós vamos ter TVs bonitas como esta, luzes bonitas como esta. Não, sabe o que ele quer? Correr a corrida e ser como Jesus Cristo.
ser como no Salvador dele. É isso que eu e você devemos ter em mente na nossa corrida cristã, na nossa caminhada cristã, é ser como o nosso Mestre, Jesus Cristo. Porque foi para isso que Ele te predestinou. Foi para isso que Ele te elegeu antes da criação do mundo. Para que você fosse conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando isso. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. O apóstolo Paulo está falando de novo a mesma coisa. Irmãos, eu não sou perfeito. Não alcancei. Se alguém está falando para vocês que eu já alcancei, que eu sou perfeito, que eu sou bom demais, tira essa ideia da cabeça. Não sou. Eu estou correndo para alcançar o prêmio, ser como Jesus Cristo. E aí ele continua no versículo 13. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Mais uma coisa eu faço. Agora, olha a concentração desse cara. Fico pensando, Iago, Paulo deve ser atleta. E assim, por que eu falei o nome do Iago? Porque toda vez que eu tenho que ir para a academia, eu preciso me esforçar muito. Porque eu nunca quero ir para a academia. Nunca quero. Mas depois que você está lá é bom, depois que você está lá é legal. Mas não é fácil. Mas uma coisa que nós precisamos, irmãos, ter é essa palavra aqui, ó, do apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu faço. Olha que foco. Olha que concentração desse homem. 30 anos de caminhada cristã. Olha, irmãos, uma coisa eu faço. Eu não estou aqui de brincadeira. Uma coisa eu faço. Eu não sou perfeito. Não, mas uma coisa eu faço. Qual que é a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz? Ele esquece. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Primeira coisa que você precisa fazer para correr bem. Porque eu fico imaginando, imagina um corredor, né? Alguém que corre, aí tem aquelas linhas assim no chão. Aí a pessoa está lá para correr e vira para o cara assim do lado e fala, olha, você já sabia que eu já ganhei 2 vezes já a corrida? Você já sabia que eu consegui bater o meu melhor recorde na corrida tal? Sabe o que o cara do lado vai falar para ele? Tá, mas e daí? O que isso muda? Isso não significa nada. Vamos correr a corrida de agora. A ideia é essa. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me. Eu estou me esquecendo do quê? Das coisas que ficaram para trás. Nós precisamos, irmãos, fazer isso aqui, ó. Essa questão de ficar para trás, parar de pensar e ficar olhando em coisas que foram muito boas no passado, de coisas que foram muito ruins no passado, de coisas que marcou o seu passado. A corrida que você tem que correr é aqui e agora. Qual que vai ser o resultado da corrida? Eu não sei, mas eu quero correr para ganhar. Qual vai ser o resultado da corrida? Eu não sei, mas eu preciso me esforçar. E que coisas que eu preciso esquecer? Todas. Esqueça todas. As boas e as ruins, porque isso, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, porque a nossa vida cristã, ela é todo dia. Aquilo que eu fiz no culto de quarta-feira, eu não vou conseguir replicar hoje. Eu preciso adorar a Deus agora. Aqui. Agora, aqui. Então, assim, a gente é muito saudosista, e eu também sou. Né? Estava falando com a Carta hoje, a Carta lembrando, nossa, aquela viagem assim, foi muito bom. Aí eu estava, né, com esse negócio na cabeça, falei, não, mas agora também está muito bom. A gente tem essas bobeiras, irmãos, de ficar olhando para trás, de coisas que foram muito boas no passado. Né? E eu trouxe vários exemplos aqui. Eu costumava ler a Bíblia no passado. Você tem que ler agora. Esquece o que você já fez no passado. Que bom que você fez. Não, mas o que me interessa para você agora? Se você fosse falar isso para Deus, Deus ia falar isso para você, eu acho. Deus, mas eu li a sua Bíblia. E por que você não está lendo agora? É agora. A corrida que você tem que correr, meu amado irmão, é agora. Se você já foi uma bênção no passado, um servo muito bom, nossa, o pastor João deve lembrar de mim sempre, porque eu era tão servo na igreja. E agora, como é que você está? Como é que você está agora? Porque é o que você faz hoje. A corrida que você corre agora é o que conta.
O apóstolo Paulo está falando assim, esquece o que você já fez no passado. Não que não foi importante para o reino dos céus, não estou falando isso. Não que aquilo que você fez não tem valor nenhum, não estou falando isso. O que eu estou falando é que, para agora, é igual o animal que vai à procura da caça, ele precisa matar, senão ele não alimenta. Assim somos nós. Mas vamos voltar para a analogia do apóstolo Paulo de quem corre. Nós precisamos fazer a corrida agora. É muito bom lembrar do passado e tal, não sei o quê. Ou, às vezes, você é negativista. Minha vida no passado era ruim demais. Pensa no tanto que era ruim minha vida, era um inferno. E por isso eu sou traumatizado hoje. Por isso eu não consigo, sabe, pastor, servir. Esquece o passado. Foca, concentra. Uma coisa eu faço. Esqueço tudo que ficou para trás. Eu vou correr agora, a caminhada com Cristo é a partir de agora. Irmão, todo dia parece que nós estamos começando uma corrida nova. É todo dia. Se você achar que você está lá assim, em primeiro lugar, quase chegando, está errado. Se você achar que você está muito bom, você está errado. Nós nunca estamos muito bons. O dia que você está muito bom é o dia que você deita na cama assim, e fala assim, Senhor, obrigado, porque hoje eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Consegui correr de novo. Amanhã vamos correr de novo. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui para o texto. Mas não, eu era imoral demais. Não, eu xingava. Não, eu não sei falar não, pastor. Eu não sei nem o que dizer. E daí? Segue a vida, irmãos. Vai para frente. Não fica preso no passado. As pessoas costumavam dizer também, não é mais assim, sabe? A igreja não é mais como costumava ser, sabe? A igreja boa é a igreja velha. Nossa, já ouvi isso demais na vida. Principalmente na Assembleia de Deus. Não, essa igreja hoje é fria demais. Bom era a igreja lá na fazenda. Sabe, o fogo caía. Né? Sabe que igreja boa é essa aqui, agora. Essa aqui que nós, eu e você, precisamos incendiar o nosso peito, o nosso coração, com o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e começar a correr a corrida que nos foi proposta. Porque daí essa igreja que você fica lá lembrando no passado, hoje vai ser muito melhor. Hoje vai ser muito melhor. Temos que parar com isso, irmãos, de sermos assim, sabe? Ficar lembrando dos bons e velhos tempos. Mas a igreja era assim, eu gostava. Não, já foi. Já foi. Que bom que funcionou naquela época, mas será que funciona hoje? Deus, vamos correr a corrida. Se o Senhor tem alguma coisa para me ensinar, me ensina aqui agora. Estou aqui para correr a corrida. Vamos embora. Mas é isso. Agora vamos olhar a parte boa. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. E essa ideia de avançar para o que está adiante é tipo esticar o seu músculo. É você fazer tanta força que o seu músculo ele vai esticando, ganhando forma. E você só caminha para frente, você não olha para trás. Você só olha para frente, você avança para as coisas que estão adiante. Tantas coisas que Deus quer te usar. Tem tantas coisas, irmãos, que Deus quer fazer na sua vida. Porque para que Ele te chamou? Para você ser como Cristo. E nessa caminhada de você ser como Cristo, é todo dia você olhar para você e falar assim, Jesus, hoje eu não consegui. E no outro dia você ter essa concentração, esse foco. Vamos de novo. Vamos começar de novo, Jesus. Tem misericórdia de mim. Joga os meus pecados no mar do esquecimento. E bora. Para de frescura, para de bobeira. Concentra, irmão, e foca. Você precisa fazer uma pergunta a você mesmo. Você está focado? Hoje você está focado na corrida, naquilo que está adiante de você? Não naquilo que foi. Não, mas na igreja que eu congregava, pastor João, tinha 300 membros. E? Se aqui tiver 10, essa é a corrida que você tem para correr.
Você entendeu? Corra a corrida que Deus tem colocado na sua vida. Falava na reunião dos pregadores. Eu sou privilegiado. Por que eu sou privilegiado? Porque é isso que Deus tem proposto para mim hoje. Eu quero correr a corrida que Jesus tem para mim. Tem 2 pastores, tem um esposo, uma filha. É isso. Larga de inventar história, larga de... Muda a sua mente. Não fique conformado. Se esforce. Dê o seu máximo. Estique esse músculo que você tem, que chama cérebro. Nem sei se cérebro é um músculo. Mas estica esse cérebro. Abre a sua mente. Renova a sua mente. Porque, irmão, você está perdendo as coisas que estão adiante de você. Nosso objetivo, irmão, como eu falei, não é nós construirmos aqui uma igreja grande. Nosso objetivo não é nós termos uma igreja cheia de membros. Não, isso é consequência, irmão. Isso não é o nosso objetivo. Isso não é o objetivo. Não, o nosso objetivo é fazer festas boas para os adolescentes e jovens. Não, esse não é o nosso objetivo. O nosso foco é ser como Jesus Cristo. E isso, irmãos, fluirá automaticamente. A igreja crescer vai ser consequência de nós corrermos a nossa corrida para ser como Jesus Cristo, e Jesus Cristo automaticamente vai trazer o quê? Pessoas. Vai trazer pessoas para ofertar, para dar dinheiro, para dar dízimo, né, que a gente fala de dinheiro. Não, tudo, irmãos. Isso é consequência, isso é que vai fluir após nós, eu e você, começarmos a correr aquilo que nos é proposto. Colossenses capítulo 1, versículo 28 diz: advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos homens perfeitos em Cristo. Esse é um dos nossos objetivos. Quando eu subo aqui e falo que você tem que correr aquilo que lhe foi proposto, é porque eu quero que você seja esse homem perfeito. Não perfeito na palavra de que é tão perfeito que não precisa fazer mais. Não. Perfeito naquilo que tu pode hoje, irmão. Na corrida que você já correu, sabe? Você está dando o máximo. Perfeito aqui, né? É tudo aquilo que você pode hoje, agora. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há uma motivação aqui. E nós precisamos nos motivar. Essa corrida, ela tem um prêmio. O alvo, o fim, é ganhar o prêmio, que é ser como Jesus. E é interessante que o objetivo é correr a corrida e ser como Jesus. O prêmio é também ser como Jesus. Nós estamos correndo uma corrida com o objetivo de ser como Jesus, mas o prêmio é quando Ele vier, como nós cantamos após o dízimo. Quando Ele vier, nós seremos como Ele. Esse é o prêmio final, seremos transformados, teremos um novo corpo, um corpo incorruptível. Aí sim nós seremos perfeitos. Mas esse é o prêmio. E qual que é o objetivo? É chegar lá no prêmio, mas é aquilo que a Marilda falava ontem no Ministério do Louvor, é a sua santificação. Você está correndo, parecendo mais com Cristo a cada dia. A cada dia você está correndo. Esse é o seu objetivo. E você caminha para ser como Cristo. O objetivo é Cristo. Só que você nunca vai conseguir nessa vida chegar a ser como Jesus Cristo realmente é, perfeito. Mas o dia que o Senhor vier, nós o veremos. Hoje, o apóstolo Paulo fala que hoje nós vemos como em um espelho, um pouco embaçado, mas o veremos como Ele é. E seremos como Ele é. Um corpo glorificado. Um corpo que não sente mais dor, um corpo que não sente mais tristeza. Mas nós temos um chamado para o alto. E para terminar, o versículo 15. Esse aqui é para confortar, eu acho que os pastores, os líderes, aqueles que estão tentando fazer você correr atrás do prêmio, para ser como Jesus. Olha o que o versículo 15 fala. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma?
Nós acabamos de ler, irmãos, versículo 12, 13 e 14. Nós devemos correr para chegar a sermos como Jesus Cristo. Então, paramos aí, para ser dessa forma. E, vírgula, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, ou seja, pastor, eu não concordo com você. Fábio, eu não concordo com seu sermão. Eu já estou bom demais, não preciso mais correr a caminhada que me foi proposta. Se você pensa assim, o apóstolo Paulo diz assim: se vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, nós estamos tentando, o jeito certo de pensar é esse, essa é a teologia saudável, mas se você não concorda, esquenta não. Deus vai tratar com você. Esquenta não. Deus mesmo, Ele mesmo, lhe esclarecerá. Eu fico pensando, essa pessoa que não está concordando com isso, que o apóstolo Paulo está pregando aqui hoje, sabe que jeito que Deus vai esclarecer? Vai ser na aprovação, vai ser na luta. Ah, estou rebelde, estou assim, esquenta não. Pastor, isso aqui é aquilo que nós falamos há tanto tempo. Falamos, o indivíduo não quer saber. Resolve, deixa Deus. Agora é com Deus, não é comigo mais. E Deus sabe como que faz, irmãos, para nos tocar. Ele sabe como fazer. E as igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas assim, que não concordam com isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Mas Deus é que vai tratar. Mas muda a sua mente. Você precisa correr atrás do seu chamado de ser como Jesus Cristo. E faça isso focado, se esforçando ao máximo, porque nós temos uma corrida para correr. E o fim dela, o prêmio é Jesus Cristo. Pai, te damos graças, Pai, e glorificamos o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus, e nos ajuda, Pai, a correr, Pai, essa corrida, Pai. Deixando para trás, Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, o pecado, os embaraços, possamos, Deus, encontrar, Pai, a Ti, Jesus Cristo, Pai, exaltado, Deus, em nossas vidas, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, coração silencioso. Estamos encerrados.